Fala galera, beleza? Voltando com mais um vídeo. Dessa vez a gente vai conversar sobre uma ferramenta importantíssima que é negligenciada pela maioria das pessoas. Inclusive por mim no passado. Eu tinha vários problemas com respeito à irritação, estresse, a foco e não sabia que era só mexer nessa componente que já melhoraria bastante. Eu tentava tapar esse buraco com outras ferramentas de desenvolvimento pessoal, com suplementação e outros caminhos para ver se resolvia. Mas não tem como. Isso aqui é um pilar, é uma base. Se você não cuida do seu sono direito, você não consegue, com nenhum outro tipo de ferramenta, tapar a lacuna que o sono vai deixar. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês ferramentas, alguns hacks importantes que eu apliquei em minha vida. Melhorou muito mesmo a qualidade do meu sono. Meio que curou de uma certa forma, eu ainda sinto um pouco, mas já amenizou bastante a minha insônia. Eu só conseguia dormir depois das 3 horas da manhã e isso era muito ruim, eu senti os efeitos negativos em mim e eu apliquei algumas coisas que me ajudou a meio que hackear o sono. Hoje eu consigo dormir mais cedo, consigo dormir com a qualidade de sono melhor, graças a essas ferramentas. Então fica ligado, fica até o final do vídeo para você aproveitar o máximo disso aqui e poder extrair o máximo de seu potencial a partir do sono. Se você dorme mal ou dorme pouco, tenha certeza que você vai ter problema de foco. Tenha certeza que você vai ter problema de autocontrole. Quem conhece a minha obra, Os Segredos do Autocontrole, sabe que eu dediquei um capítulo apenas à parte do sono. Porque se você não dorme bem, se você não cuida direito do seu sono, você vai sim ter problemas com autocontrole. Você não vai conseguir ter o cérebro operando da melhor maneira possível para controlar impulsos, para lidar com tentações. Então tem que dormir bem, com qualidade e, se possível, não trocar a noite pelo dia. Realmente é um problema você trocar a noite pelo dia. Seu relógio biológico não é adaptado a isso. Você não consegue extrair o máximo de seu potencial quando faz isso. Mas vamos lá, sem mais enrolação, para ferramentas de fato que você pode aplicar e já colher resultados hoje mesmo. Eu só vou pedir que você deixe o like, que isso me ajuda muito, e compartilhe com um amigo seu que precisa dessa mensagem, que tem problema com isso, com desempenho e talvez não saiba o porquê. Talvez se ele corrija essa componente, ele já consegue extrair muito resultado, tá bom? E me segue lá no Instagram também, eu interajo todos os dias, caixa de perguntas, stories passando um pouco da minha rotina, então vai lá, me segue no Instagram, Arouca_Igo. O Telegram também tá com conteúdo exclusivo, eu só posto lá, então quase que diariamente eu posto um áudio exclusivo apenas para os membros do Telegram, coisas de 10, 15 minutos, tratando de temas importantíssimos, às vezes coisas que a gente não pode falar em outras plataformas, a gente fala lá no Telegram. Então segue lá também, Arouca_Igo, mas o link vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá. A primeira ferramenta para a gente cuidar do sono é o banho. Sim, o simples fato de você cuidar da temperatura do banho. Eu, antes, tomava banho gelado à noite e pela manhã, achando que isso estaria me ajudando. E de certa forma, pode ser que não te prejudique tomar banho gelado de manhã e de noite. Não é isso, não é uma componente fundamental. Se você não fizer, vai ter problemas. Não. Mas é uma ferramenta que pode sim te auxiliar a sentir sono, a meio que curar essa insônia, que é tomar o banho quente à noite. Você toma o banho frio pela manhã para dar aquele gás, aquela disposição, despertar energia. E à noite, quando você precisa de relaxamento, você toma o banho quente. Então, muito se fala na internet sobre a importância do banho frio, que tem que tomar banho frio o tempo todo. Não é bem assim. O banho frio é interessante de manhã. E hoje eu faço isso. Pela manhã, logo ao acordar, eu me jogo no banho frio, um banho bem gelado mesmo, ganho aquela disposição, aquela energia e vou enfrentar o dia. Perto da hora de dormir, 1 hora antes, 2 horas antes, eu tomo um banho quente, bem relaxante, para depois me deitar. Então isso me ajudou bastante, pode ser que auxilie você. Faça o teste.
A segunda ferramenta é o seguinte: antigamente eu malhava perto da hora de dormir. Ia 11 horas da noite para academia e tentava dormir às meia-noite e meia, 1 da manhã. Não conseguia. Não adiantava, eu não sentia sono. Eu ficava energético ainda. E só achando que era apenas por conta do café, estimulantes que eu tomo e tal, mas não. Era o exercício físico que me deixava em estado de alerta. Então hoje eu tomo o cuidado de praticar o exercício físico pelo menos 3 horas antes de dormir, no mínimo 3 horas antes de dormir. Eu tento sempre pegar mais tempo do que isso, porque realmente deixa seu corpo em estado de alerta. Você acumula aquele estresse, você acumula aquela agitação e isso lhe dá insônia. Isso não deixa seu corpo entrar em estado de relaxamento. Então eu achava antes que eu fiz exercício físico, vou liberar endorfina depois, vou ficar tranquilão. Ok, você pode até ficar tranquilo, se sentir bem, mas para dormir mesmo, para fechar o olho e dormir, é um pouco problemático, pelo menos para mim foi. Essa é a minha experiência. Eu recomendo você testar as coisas em você e ver o que realmente funciona. Então isso pode te ajudar. Transferir o horário do exercício físico para o período da tarde ou para o pezinho da noite e não poucas horas antes de dormir. Mas uma ferramenta muito interessante, muito interessante. Bloquear os raios azul. Sim, raios que seus aparelhos eletrônicos emitem. Todo celular tem uma opção para deixar a tela alaranjada. Pode ser um aplicativo ou pode ter como configuração já do seu aparelho. O meu mesmo tem e se chama Night Shift. O seu pode ter esse mesmo nome ou pode ter bloqueador de raio azul, pode ter modo leitura, algo do tipo. Se não, você vai na Play Store ou na App Store e digita algo como bloqueador de raio azul, como Night Shift, como tela alaranjada, algo assim, e você vai encontrar algum aplicativo para bloquear o raio azul. Porque o raio azul, ele impacta a produção de melatonina. Então, se você está aí meia-noite na sua cama, com o seu celular e aquela luz branca forte, que não vai atrapalhar seu sono. Mesmo que você consiga dormir, vai atrapalhar a qualidade do seu sono, que é algo que a gente tem que cuidar também. Porque não é só dormir 7 horas. Tem pessoas que dormem 7 horas e se sentem recarregadas, tem pessoas que dormem 7 horas e se sentem esgotadas por conta dessa qualidade de sono. Então, se você precisa ou se você tem interesse em utilizar o celular na hora de dormir, porque você quer assistir algo, liga o bloqueador de raio azul. Isso vai te ajudar bastante. Tem mais uma opção também que é mais interessante, só que ela é um pouco mais complicada. Eu mesmo não aplico hoje em dia, mas eu pretendo fazer o teste também, que é comprar aquele óculos chamado Blu-ray Blocker. É o óculos bloqueador de raio azul. Então você encontra no Mercado Livre, em qualquer loja aí, ele tem uma lente meio alaranjada e ele vai impedir esse raio azul. Então ele é mais eficiente porque ele não impede só os raios azul dos aparelhos eletrônicos, mas sim de outras fontes também. Tem várias fontes luminosas aí em sua casa que trazem esse raio para o seu olho. E esse óculos vai ser mais eficiente nesse sentido. Pode ser que ele funcione ainda mais. Eu ainda não fiz o teste, não tenho ele aqui, mas eu pretendo sim comprar e fazer o teste. Hoje eu vejo a importância do sono para mim e cuido muito dele. Por isso que eu estou te passando essas dicas, essas ferramentas. Uma quarta ferramenta muito importante que eu já providenciei aqui para o quarto é a cortina blackout, para deixar o ambiente todo escuro. Não só a cortina blackout, você não precisa de uma cortina blackout, mas você pode comprar aquela máscara que você coloca aqui nos olhos e pronto, o ambiente fica todo escuro. Quanto mais escuro for o ambiente, mais revigorante vai ser o seu sono, mais recuperador vai ser o seu sono. Hoje eu tento extrair o máximo de meu potencial para foco, para produtividade, para minha vida no geral, qualidade de vida, e isso importa para mim. Pode ser que não faça sentido para você. E não tem problema, você cuida de outras ferramentas e ótimo. Mas se esse for o seu caso, tente fazer o teste. Dormir em um ambiente totalmente escuro. Ou então um aviso rápido antes da gente ir para as últimas ferramentas. Você que ainda não conseguiu se livrar
do vício em masturbação e conteúdo adulto, eu recomendo muito que assista o vídeo da estratégia das camadas de blindagem. Lá você vai ver um pouco da história do Guilherme, o que é que ele passou por conta do vício e qual foi a estratégia que ele utilizou para eliminar de uma vez por todas esse mal de sua vida. Tanto eu, quanto o monge, quanto o Guilherme, a gente aplicou tudo isso em nossas vidas com o decorrer do tempo e precisou de bastante estudo e esforço para compilar isso de uma forma que fique totalmente passo a passo e que entregue resultado no menor espaço de tempo possível. E daí a gente criou a estratégia das camadas de blindagem, que tem um vídeo para você assistir na descrição, tem no comentário fixado também. Então, se você tiver interesse, tem problemas com masturbação e com conteúdo adulto, vai lá e assiste o vídeo da estratégia das camadas de blindagem. Mas vamos lá para a quinta ferramenta, que é muito importante e eu estou cuidando muito ultimamente disso aqui, que é uma estratégia de alimentação. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui para o canal desmiuçando isso aí, realmente dando detalhes sobre a dieta do foco, do autocontrole, como você extrair o máximo de seu potencial através de alimentos. Porém, o que eu quero trazer aqui para você hoje é só uma ferramenta simples que você pode aplicar. Não é uma reformulação de alimentação, mas sim um cuidado com o horário que você come determinados alimentos. O café, por exemplo, e outros estimulantes, a gente já sabe que não deve ser consumido a partir das 6 horas da noite, porque realmente atrapalha o sono, vai te deixar em estado de alerta, vai causar insônia. Então é perigoso. Não para todo mundo, tem gente que não é sensível ao café e não tem esse problema. Mas eu, por exemplo, se eu tomo café a partir das 7, 8 horas da noite, eu tenho problemas com sono. Então hoje eu evito o café e outros estimulantes a partir desse horário, tá bom? Então é você conseguir mover determinados tipos de alimentos para outros horários. Então, por exemplo, tem alimentos que sugam energia. Eu mesmo, em minhas experiências, percebo que os carboidratos, principalmente os de alto índice glicêmico, me sugam energia. Eles dão um pico temporário de energia e logo após tem aquele vale. Eu me sinto mal, me sinto cansado, preguiçoso, com vontade de ficar assistindo televisão e sem fazer nada, sempre que eu como muito carboidrato. Então eu já sei que carboidrato não é um alimento bom para eu comer no período da manhã, que é onde eu preciso de mais energia para produzir o máximo possível. Para quem não sabe, o período da manhã é o período que você tem mais foco e autocontrole. Isso também eu explico lá no meu livro Os Segredos do Autocontrole. Tem um link aí na descrição também se você tiver interesse em ler essa obra. E hoje a gente sabe que o autocontrole é um recurso limitado, então quanto mais tempo passa durante o dia, mais você perde autocontrole, é mais difícil você resistir uma tentação à noite do que ao dia. Perceba se não é assim com você. Você recai mais pela manhã ou pela noite. À noite você tem menos autocontrole. Então, eu fugi um pouco do tema, mas é importante falar sobre isso também, até para a gente tratar dos vícios. E é o sono que vai restaurar esse autocontrole, por isso a importância de dormir bem. Você restaura esse autocontrole todo e utiliza no outro dia da melhor maneira possível. Mas de manhã você tem mais autocontrole e foco. E é por isso que eu utilizo esse período para poder produzir o máximo possível. Para poder dar o máximo de mim. O período da tarde também eu gosto muito. Não era assim antigamente, eu usava muita madrugada. Hoje em dia eu não faço mais isso. Então, logo pela manhã, eu foco mais em gorduras boas. Eu foco no meu café à prova de balas, o Bulletproof Coffee, que está aqui acima. E se eu for comer alguma coisa, é algo que me dá uma energia duradoura, tipo um abacate, um cacau, algo do tipo. Mas eu não passo muito disso. Porque sempre que eu como carboidrato pela manhã, eu me sinto cansado logo pela manhã. Isso não é interessante para mim. À tarde, já é mais tranquilo. Você pode dosar, comer um carboidrato de baixo índice glicêmico, sabe? No almoço também, não encher muito aquele prato de feijão, porque vai atrapalhar. Se você quiser foco, isso eu estou falando se você quiser estudar, trabalhar logo após o almoço. Se você não tem esse interesse, se você quer descansar um pouco, assistir uma TV e tal, não tem problema, manda ver nesse almoço aí. Mas no meu caso, hoje eu vejo que eu comer uma quantidade menor de feijão, de arroz e focar mais na proteína, na gordura boa, me dá mais energia, faz eu aproveitar melhor o período da tarde. Mas nem sempre eu faço isso, tem vezes que eu como aquele pratão de feijão mesmo e tal,
porque eu gosto muito e nem todo dia eu preciso extrair o máximo de minha capacidade, né? Isso é só quando eu quero extrair essa potência. E aí, aquela alimentação que deixa você meio preguiçoso, que rouba a sua energia, eu deixo para noite, porque já vai me deixar cansado, já vai me deixar num estado bom para dormir. Então depois que eu parei para corrigir isso, colocar as gorduras boas, os alimentos mais energéticos, os estimulantes para o período da manhã e da tarde e focar na alimentação que rouba mais energia para o período da noite, eu consegui sim melhorar o meu sono, curar de uma certa forma a minha insônia. Bom, vamos lá então para a sexta ferramenta. É muito simples, isso aqui não tem nem muito o que falar, que são os chás. Os chás são relaxantes naturais, então você pode comprar uma erva cidreira, um camomila ou qualquer outro que te interesse e tomar uns 30 minutos, uma hora antes de dormir. É muito bom, traz aquele relaxamento, traz aquele bem-estar e pode ajudar você a se sentir mais relaxado e mais convidado a deitar e dormir. Tá bom? Então é só uma dicasinha rápida. Os chás também auxiliam. Atualmente eu não estou tomando nenhum chá, mas eu já tomei por alguns períodos o camomila e a erva cidreira, que são dois chás que eu gosto. Vamos agora então trabalhar nas últimas duas ferramentas que são muito importantes, mas são suplementares. Se você tentou todos os outros e ainda sentiu que falta algo a mais, eu acho bom você mexer nessas duas ferramentas. A primeira é a suplementação. Sim, você pesquisar um pouco sobre o GABA, sobre a L-teanina, suplementos que podem te auxiliar no sono, que podem romper a insônia. A L-teanina, ela promove um estado de relaxamento incrível. Então, seja para focar em estudos, seja para dormir. Porque a L-teanina mexe com ondas alfa-cerebrais. Então, ela cria o estado de relaxamento. É um suplemento que não é muito caro, é tranquilo, ninguém tem assim efeitos colaterais, mas mesmo assim eu recomendo que você pesquise, se você tiver um nutricionista, melhor ainda. Dê uma olhada também no GABA. O GABA é um neurotransmissor que cuida muito dessa parte do sono, que promove o relaxamento, que melhora a qualidade do sono e aumenta a fase REM do sono, né? Que é a fase que realmente te recupera, te revigora. Tá bom? Então vamos lá, fechar o vídeo com a última ferramenta, mas não menos importante, porém, novamente falando, é uma ferramenta suplementar. Se você mexe nas outras e ainda sente que falta algo, você aplica ela e pode ser que resolva seu problema. E essa ferramenta são sons binaurais. Aqueles sons, aquelas frequências que você encontra no YouTube, no Spotify, por exemplo. Você utiliza um fone, escuta por um determinado período aquela frequência e entra em um estado. Os sons binaurais servem para despertar uma gama de estados em você, seja sono, seja felicidade, seja relaxamento, seja foco, seja energia. Então você tem que estudar as frequências. Você vai para uma frequência beta, por exemplo, para uma frequência gama, você vai ficar energizado, você vai ter foco. Então é bom você utilizar essas frequências para estudar, para trabalhar. Mas na hora de dormir, você tem que pesquisar outras frequências, uma teta, uma alfa, que promove mais um relaxamento. Então, alguns minutos antes de dormir, você pode escutar um binaural de relaxamento numa frequência adequada e induzir seu cérebro ao estado de sono. Tá bom? O vídeo foi esse, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas ferramentas aqui, todas eu já apliquei, já testei em mim, funcionaram. Hoje eu não aplico todas elas, mas metade ou um pouquinho mais eu ando aplicando todos os dias e colhendo resultados. Você precisa pegar essas ferramentas, ver o que tem sentido para você, para sua vida, aplicar e ver se funciona. Se funcionar, ótimo, você mantém aquilo. As que não funcionarem, você descarta. Então eu tenho sempre essa filosofia em minha vida. Eu absorvo o que é útil, descarto o que é inútil. E pronto, nem tudo aqui pode funcionar para você. Mas eu tenho certeza que alguma dessas ferramentas vai sim ter sentido em sua vida e vai te entregar resultado, vai te entregar efeito e melhorar sua qualidade de sono. Tá bom? É isso. Deixa aquele like para ajudar. Compartilha também com algum amigo para ajudar esse amigo. E não esquece de ir lá no Telegram e no Instagram. O link do vídeo das camadas de blindagem para você que tem problema com masturbação e conteúdo adulto se encontra aqui na descrição e também no comentário fixado. Até a próxima.